E desde os primórdios da existência da humanidade, os seres humanos estão usando a engenharia para construir coisas incríveis. Sejam as pirâmides do Egito ou a cidade Inca de Machu Picchu, no Peru, todas as construções são provas de que o homem sempre esteve tentando criar coisas magníficas. E se, antigamente, com pouca tecnologia, nós conseguimos construir todas essas maravilhas, imaginem depois de tantos avanços na engenharia. E foi pensando nisso que resolvemos trazer esse vídeo para vocês com algumas das maiores obras de engenharia do mundo. Muito prazer, meu nome é Maurício Santos e você é muito bem-vindo ao nosso canal. De começo, eu vou falar de Palm Island, ou melhor, Ilhas Palmeira, em Dubai. Sem sombra de dúvidas, estamos falando de uma das maiores e mais incríveis construções civis do mundo moderno e a prova do quanto o dinheiro é capaz de fazer coisas inacreditáveis. São 3 ilhas e, como o próprio nome indica, o arquipélago tem forma de palmeiras. Mas como foi que a natureza fez ilhas tão perfeitamente simétricas? Você me pergunta. Na verdade, se trata de ilhas artificiais que foram construídas justamente para movimentar o turismo na região. A construção do lugar começou lá em 2001 e as expectativas eram de que o projeto fosse concluído entre 2011 e 2016. Mas alguns proprietários mais ansiosos começaram a se mudar para o lugar em 2009, quando boa parte das coisas já tinha sido finalizada e estava já funcionando. Como eles fizeram para construir ilhas no meio do mar? Eles usaram o processo de drenagem. Para quem não sabe, dragas são um tipo especial de embarcação projetada para executar várias funções. Entre uma delas, retirar a areia do fundo do mar e depositar em outro lugar. E assim foi feito em Palm Island. Foram feitas camadas de areia até uma altura específica, cuidadosamente calculada, e depois foram colocadas pedras e rochas bem grandes. Para que tudo ocorresse muito bem e para que no futuro uma tragédia não acontecesse, foram levadas em consideração para a construção de tais estruturas a força das ondas na região, as marés, os ventos e até mesmo os efeitos do aquecimento global. Todas as 3 ilhas têm um tronco, onde se localiza o acesso principal. A folhagem é de uso residencial e carregado de frutos, em forma de casas e apartamentos, centros comerciais, parques temáticos e hotéis de luxo. Além disso, todo o complexo é rodeado por uma lua crescente que funciona como um gigantesco quebra-mar. E para vocês terem uma ideia da grandeza dessa construção, o conjunto aumentou o litoral dos Emirados Árabes em mais de 520 quilômetros. E como eu já ouvi falar por aí, o dinheiro não pode comprar saúde e felicidade, mas pode mandar construir 3 ilhas de luxo do formato exato que a pessoa desejar. E quanto à Estação Espacial Internacional, você sabe o que é esse lugar e como foi construído? Bom, eu estou falando de uma espécie de laboratório super moderno que está sob nossas cabeças, ou seja, no espaço. O local foi construído para a realização de estudos e observação da Terra, sendo a maior estrutura no espaço já construída pelo homem. A estação espacial tem aproximadamente o tamanho de um campo de futebol americano e pesa cerca de 400 toneladas. Vocês devem estar aí se perguntando, como foi que os seres humanos conseguiram construir algo tão grande no espaço, certo? Como não existe um foguete ou coisa do tipo que consiga levar uma estrutura tão grande, a construção foi feita por partes, ou melhor, por módulos. As peças foram enviadas para o espaço
em diferentes missões, começando em 1998, aumentando um pouco em 2000 e assim por diante. A Rússia e os Estados Unidos foram os que mais contribuíram com a construção da estação espacial, mas também contaram com a ajuda de outras 15 nações. A primeira tripulação chegou na estação em 2000 e por lá ficaram 136 dias. Desde então, o local pode abrigar no mínimo 3 astronautas e no máximo 6. Em abril de 2017, a americana Peggy Whitson tornou-se a pessoa que passou mais tempo na estação, permanecendo em órbita por mais de 534 dias. Ah, bem lembrado, o brasileiro Marcos César Pontes, atual ministro da Ciência, esteve na estação em 2006, tornando-se o primeiro astronauta brasileiro a estar no local. Agora eu quero falar de duas das construções muito famosas no mundo todo, e uma delas está aqui no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar na usina de Itaipu, certo? Para quem não sabe, essa hidrelétrica fica no Rio Paraná, bem na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e produz energia para os dois países. A sua construção começou em 1975 e foi terminada em 1982, contando com a ajuda dos dois países. O acordo era que cada país utilizasse metade da energia produzida, mas como o Paraguai não usa totalmente a sua parte, o resto é vendido para o Brasil. Estima-se que a usina de Itaipu seja responsável por cerca de 19% da energia brasileira. A usina de Itaipu era a maior do mundo até 2012, quando a construção da hidrelétrica das Três Gargantas na China chegou ao fim. Considerada o maior projeto de engenharia desde a Grande Muralha, a usina de Três Gargantas está localizada no rio Yangtze e, além de ser o maior do mundo e produzir muita energia, também tem duas funções muito importantes. Uma delas é ajudar no controle das enchentes, que acontecem por causa da dinâmica fluvial da região. E a outra é facilitar no transporte hidroviário ao longo do rio. O início das obras aconteceu em 1993 e foram finalizadas em 2012, custando cerca de 25 bilhões de dólares. E falando sobre os maiores feitos da engenharia no mundo, é claro que não vamos deixar de fora o túnel sob o Canal da Mancha. Diferente do que muita gente pensa, o túnel não foi construído dentro da água, mas sim no subsolo. Inaugurado em 1994, ele liga a França e a Inglaterra com 51 quilômetros de extensão. E um fato curioso é que a ideia de criar um túnel entre a Inglaterra e a França surgiu durante o governo de Napoleão Bonaparte. Porém, temendo que a obra pudesse facilitar a invasão à Inglaterra pelo imperador francês, o projeto nunca foi para frente. Provavelmente, Napoleão também não conseguiria tal façanha, já que a tecnologia da época era bem precária. Esse medo de ser invadido pelos franceses só acabou em 1984, quando a Inglaterra finalmente concordou em assinar um tratado autorizando as obras. Na construção, geólogos usaram sonares, radares, perfurações e explosões de dinamite para encontrar o trajeto mais seguro para o túnel. Toupeiras robóticas gigantes com 8 metros de diâmetro foram usadas para cavar os túneis. E por falar nisso, foram construídos 3 deles. Os 2 extremos servem para a passagem dos trens, e o do meio serve para operações de manutenção e como saída de emergência. As perfurações começaram de um lado e de outro do canal, e quando se encontraram, estavam apenas alguns centímetros desalinhados. 4 anos depois de iniciarem a construção, em tempo recorde, os operários franceses e ingleses comemoraram a finalização do que é chamado de Eurotúnel. Para finalizar, caros amigos, eu quero falar da grande ponte de Danyankushan, localizada na China. São 164 quilômetros de extensão, sendo a ponte mais longa do mundo, localizada entre a cidade de Xangai e Nanquim. A ponte também dá acesso a Pequim
e a uma porção de outras cidades. E a ponte demorou 4 anos para ser construída e foi feita em um projeto de viaduto. Foram precisos cerca de 10.000 trabalhadores para construir a ponte em 4 anos, o que custou 8 bilhões e meio de dólares. Por causa da sua extensão e da ousadia dos chineses, muitos consideram a grande ponte de Danyankushan como uma das maiores engenhosidades construídas pelo homem. Então, essas foram algumas das construções mais ousadas e engenhosas já feitas pelos humanos. Eu me despeço por aqui, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Até mais!